Imagine uma festa luxuosa, daquelas que já começam lendárias antes mesmo de acontecer. Era julho, aniversário de Anderson Neif, um dos nomes mais comentados da cena atual. O clima era elétrico, luzes estourando, gente bonita, influenciadores, artistas, jogadores, empresários. Um verdadeiro universo paralelo onde tudo pode acontecer. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que naquela noite algo aconteceria nos bastidores capaz de mexer com o Brasil meses depois. Virgínia Fonseca chegou cedo, como descreveu o próprio Neif. Uma luz divina, alguém que muda o ambiente só de entrar. Ela passou pela multidão com aquela presença que atrai olhares sem pedir permissão. E ali também estava ele, Vini Júnior, estrela do Real Madrid, recém-chegado ao Brasil para curtir dias de descanso. Solto, sorridente, leve, vivendo o momento. As horas foram passando, a música subindo, o clima esquentando. A festa estava no auge quando Anderson Neif percebeu algo que, segundo ele, jamais poderia ignorar. Ele viu com os próprios olhos algo que mudaria toda a narrativa que o público viria a ouvir mais tarde. Em suas próprias palavras, ditas no Podpah. Eles estavam dando beijo no cangote um do outro. Glória a Deus, eles deram um beijo. Naquele instante, o artista sabia que tinha acabado de presenciar algo enorme. Algo que ainda nem existia publicamente, algo que ainda seria negado, empurrado, reorganizado. Mas ele viu e guardou. Até que, meses depois, decidiu falar. O tempo passou e a internet inteira passou a acompanhar o romance de Virgínia e Vini ganhar forma e luz. A influenciadora declarava que começou tudo em setembro, após um mês de conversas com o jogador. Era uma história bonita, organizada, romântica. Mas havia um problema. A festa de julho. A festa que Neif jurava ter sido o verdadeiro início de tudo. Virgínia dizia claramente: começamos em setembro, ficamos conversando por um mês. Mas a internet não esquece. E a internet sabe fazer contas. Quando Neif expôs o que viu, o silêncio de Virgínia e Vini foi ensurdecedor. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Apenas um silêncio que falava mais alto que qualquer justificativa. E é nesse silêncio que nasce o caos. Os comentários explodiram. De um lado, quem acreditava fielmente no relato de Virgínia. Do outro, aqueles que diziam que a conta não fecha. Perfis nas redes sociais afirmavam que Neif não teria nada a ganhar inventando algo sobre Vini, ainda mais correndo o risco de nunca mais ser convidado. Outros insistiam que ela teria começado em setembro. Ponto final. A discussão só crescia, e o que deveria ter sido um simples bastidor de festa virou uma batalha pública. As teorias se multiplicaram. Os vídeos de cortes viraram virais. Cada frase, cada olhar, cada detalhe dito ou não dito se transformava em combustível para debates intermináveis. E enquanto milhões discutiam, os dois protagonistas permaneciam em absoluto silêncio. Esse silêncio se tornou um personagem. Um fantasma, algo que deixava tudo ainda mais misterioso. E então veio a parte mais pesada da fala de Anderson Neif. A frase que realmente balançou tudo. Depois de dizer que viu o beijo, ele completou: houve várias coisas nessa festa que eu não posso dizer. Essa frase caiu como um raio. O que mais aconteceu naquela madrugada? O que ele viu? O que ficou guardado? A internet entrou em estado de investigação. Clipes da festa, fotos antigas, vídeos aleatórios foram revirados na tentativa de encontrar pistas invisíveis que só Neif afirma ter visto. A dúvida virou narrativa. A narrativa virou tensão. E a tensão virou uma sensação coletiva de que havia muito mais história do que estava sendo contado. Hoje, Virgínia e Vini aparecem juntos, felizes, casados, vivendo o auge de um conto de fadas moderno. Mas a pergunta continua ecoando. Quando tudo realmente começou? Foi julho? Foi setembro? Ou as duas datas contam partes diferentes da mesma verdade? No mundo das celebridades, existe a versão oficial e existe a versão que aconteceu. Entre elas, sempre existe um espaço nebuloso, cheio de silêncio, cheio de detalhes que nunca chegam ao público. Talvez a resposta esteja guardada naquela festa. Talvez esteja perdida entre as memórias de quem estava lá. Ou talvez nunca será contada. A única certeza é que a festa de Anderson Neif entrou para a história.
Não pelas luzes nem pela música, mas pelo segredo que ela supostamente testemunhou. Enquanto Naif reafirma que viu. Enquanto Virginia diz que não. Enquanto Vini permanece em silêncio absoluto, nós continuamos perguntando: qual é a verdadeira linha do tempo desse romance? Até essa resposta aparecer, a história continua viva, pulsando, alimentada pelo mistério que começou em uma festa de julho e até hoje divide a internet. E é justamente aqui que tudo começa a ficar ainda mais estranho. Porque quanto mais os dias passam, mais a história parece ganhar vida própria, como se tivesse deixado de ser apenas um relato de bastidores e se transformado em algo muito maior. Não é mais sobre um beijo, não é mais sobre uma data, é sobre o que estão escondendo, sobre o que ninguém quer dizer em voz alta, sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada, quando as câmeras estavam viradas para outro lado. A cada novo corte do Podpah que viraliza, a cada novo comentário analisado pela internet, algo começa a emergir. Um padrão, um silêncio calculado, uma escolha meticulosa de palavras. E isso traz uma tensão quase cinematográfica, como se estivéssemos assistindo a um quebra-cabeça sendo montado diante dos nossos olhos, peça por peça, mas com várias partes ainda trancadas em algum lugar onde ninguém consegue alcançar. E quando um segredo começa a crescer demais, ele não cabe mais dentro das paredes de uma festa. A sensação é que aquele beijo, se realmente aconteceu, desencadeou algo muito maior, algo que mudou destinos, algo que alterou narrativas, algo que por algum motivo não podia ser contado na época. Porque se foi em julho, toda a história muda, toda a trajetória muda, toda a versão oficial desmorona como castelo de areia diante da maré. E é exatamente isso que deixa tudo ainda mais explosivo. Alguns internautas começaram a afirmar que pessoas da festa estariam sendo orientadas a não comentar. Outros levantaram teorias de que havia uma tentativa de proteger imagens, contratos, campanhas, aparências. Não há provas, não há confirmações, mas existe uma fumaça tão densa que é impossível ignorar. E no meio disso tudo, surge a frase mais inquietante dita por Naif. Houve várias coisas nessa festa que eu não posso dizer. Essa frase ecoa como um trovão. O que ele viu? Quem estava junto? Quem mais percebeu? Por que ele não pode contar? O que está em jogo? Que tipo de informação é tão explosiva que precisa ser mantida em silêncio? A partir daí, o clima muda. A história deixa de ser apenas uma fofoca e se transforma em um enigma social, um mistério que envolve reputações, sentimentos e decisões que mudaram vidas inteiras. É como se a verdade estivesse se escondendo atrás das entrelinhas, esperando o momento certo para aparecer. Ou talvez torcendo para nunca ser revelada. A tensão cresce quando fãs mais atentos começam a revisitar vídeos antigos, fotos antigas, interações aparentemente inocentes. Pequenos gestos, olhares, proximidades, tudo vira pista. Cada frame vira evidência potencial. Cada detalhe vira argumento. É como se a internet estivesse atuando como uma enorme equipe de investigadores atrás de um segredo fechado a 7 chaves. E quanto mais o público investiga, mais perguntas surgem. Por que Vini nunca respondeu nada? Por que Virginia sempre reforça a data de setembro com tanta firmeza? Por que Anderson, mesmo com toda a pressão, não muda a versão? E, principalmente, o que realmente aconteceu nos bastidores dessa festa, longe de celulares, longe de gravações, longe da história oficialmente divulgada? Cada silêncio parece gritante. Cada resposta parece cuidadosamente medida. Cada movimento parece calculado para evitar que algo maior escape. É como se todas as pessoas envolvidas estivessem pisando em um campo minado invisível, onde uma única palavra poderia explodir tudo. E enquanto isso, a história continua ganhando força. Continua crescendo. Continua respirando. Não importa quantos meses passem, ela não morre. Porque não tem desfecho. Não tem verdade final. Não tem resposta oficial. É justamente a ausência de explicações que alimenta o drama, que mantém o suspense vivo, que faz a internet continuar discutindo como se fosse um caso policial sem solução. E talvez seja isso que mais assusta. Ninguém sabe até onde essa história vai. Ninguém sabe se um dia alguém vai abrir o jogo. Ninguém sabe se o que foi visto naquela madrugada vai permanecer escondido para sempre, ou se, em algum momento, uma nova peça desse quebra-cabeça vai surgir e mudar tudo novamente.
Pode ser que a verdadeira linha do tempo nunca chegue ao público. Pode ser que já esteja diante de nós, só que embaralhada entre versões conflitantes. Ou pode ser que alguém, em algum momento, resolva falar tudo. E quando isso acontecer, se acontecer, essa história vai explodir de um jeito que ninguém está preparado. Até lá, o mistério continua sendo o protagonista, e o romance, a festa, o beijo e as datas continuam envolvidos pela névoa mais poderosa que existe, a dúvida. E é essa dúvida que não deixa a história morrer. Ela se torna quase uma entidade viva, alimentada por cada comentário, cada corte de podcast, cada teoria criada nos bastidores da internet. A cada nova discussão, a cada nova interpretação, parece que o enigma cresce, se estende e se transforma em algo ainda mais intenso. É como se a verdade estivesse ali, circulando entre as pessoas, mas sempre escapando pelos dedos, sempre escorregando antes de ser tocada. A dúvida se torna combustível. As pessoas querem respostas, querem clareza, querem saber quando tudo começou, quem está falando a verdade, o que realmente aconteceu naquela madrugada iluminada por luzes coloridas, música alta e conversas que nunca chegaram ao público. Porque se existe algo que todos sentem, é que falta uma peça crucial, que mudaria absolutamente todo o sentido dessa história. O mais curioso é que quanto mais o tempo passa, mais detalhes começam a surgir, como se pequenas fagulhas escapassem do passado. Internautas resgatam fotos antigas, revisitam stories que pareciam irrelevantes, analisam olhares, proximidades, sorrisos que antes ninguém notaria. A história começa a ter camadas, camadas que ninguém imaginou que existiam. E cada nova camada traz mais tensão, mais controvérsia, mais perguntas que simplesmente não têm resposta. E é aí que surge a verdadeira avalanche emocional, porque por trás dessa dúvida existe algo ainda mais poderoso. Existe a sensação de que alguém está segurando a verdade. Alguém sabe mais do que diz. Alguém presenciou algo que ainda não foi revelado. Alguém pode sim juntar todas as peças, mas escolheu não fazer isso. A festa de julho, que deveria ser apenas mais uma celebração de luxo, transformou-se num território sagrado, quase mitológico. Todo mundo quer saber. O que realmente aconteceu ali? O beijo foi só o começo? Houve mais olhares, mais proximidade, conversas secretas? Algo que deixou claro que aquele romance não começou apenas em setembro, como a versão oficial insiste? E quando Anderson Neif reafirma com tanta convicção o que viu, com aquela segurança de quem não está inventando nada, o enigma ganha ainda mais força. Porque ele não recua, não hesita, não muda uma vírgula. Ele declara com firmeza, como se estivesse revivendo a cena diante dos próprios olhos, e isso deixa tudo ainda mais tenso. Porque se ele está dizendo a verdade, então alguém está escondendo alguma coisa. E se ele estiver errado, por que alguém inventaria algo tão específico? Por que arriscaria a própria credibilidade? Por que mexeria justamente com um dos jogadores mais influentes do mundo? E, principalmente, por que tocaria num assunto que poderia fechar portas, criar inimizades e gerar uma tempestade de proporções gigantescas? Essas perguntas vêm como tiros no escuro, atingindo o coração da polêmica. E enquanto isso, o romance de Virginia e Vinny segue perfeito, impecável, como um conto de fadas moderno. Mas até mesmo contos de fadas têm capítulos ocultos, páginas rasgadas, trechos reescritos. E talvez seja justamente nesse espaço não contado que esteja a resposta, esperando para ser exposta, ou talvez esperando para ser enterrada para sempre. O que fascina o público é que essa história parece ter duas versões vivendo paralelamente. A versão pública, linda, organizada, limpa, e a versão dos bastidores, intensa, oculta, controversa. E quando duas versões existem ao mesmo tempo, a verdade não desaparece. Ela fica presa no meio, aguardando o momento de ser revelada. E aí está a força desse mistério. Ele desafia o público a escolher um lado. Acreditar em quem? No que foi dito oficialmente? Ou no que foi visto numa madrugada em julho? Até que alguém finalmente fale, até que um dos envolvidos decida abrir o jogo, até que uma prova concreta surja, essa história continuará crescendo, respirando, ganhando desdobramentos, se fortalecendo como uma das maiores polêmicas já vistas entre influenciadores e celebridades do Brasil. E o mais impressionante é que qualquer movimento, por menor que seja,
pode virar o gatilho para uma reviravolta gigantesca. Um comentário, um vídeo vazado, um áudio esquecido, uma memória recontada, uma testemunha que resolve se manifestar, e tudo pode explodir da noite para o dia, porque é assim com grandes mistérios. Eles não desaparecem, eles se escondem, eles esperam, eles observam, e esse, especificamente, parece estar apenas começando.